do Evangelho de Lucas, capítulo 7, do verso 1 ao verso 10, diz assim a palavra do nosso Deus. Tendo Jesus concluído todas as suas palavras dirigidas ao povo, entrou em Cafarnaum. E o servo de um centurião, a quem este muito estimava, estava doente, quase à morte. Tendo ouvido falar a respeito de Jesus, enviou-lhes alguns anciãos dos judeus, pedindo-lhes que viesse curar o seu servo. Estes, chegando-se a Jesus, com instância lhe suplicaram, dizendo: Ele é digno de que lhes faça isto, porque é amigo do nosso povo, e ele mesmo nos edificou a sinagoga. Então Jesus foi com eles, e já perto da casa, o centurião enviou-lhes amigos para lhes dizer: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres em minha casa. Por isso, eu mesmo não me julguei digno de ter contigo. Porém, manda com uma palavra e o meu rapaz será curado. Porque também eu sou homem sujeito à autoridade e tenho soldados às minhas ordens. E digo a este: vai, e ele vai. E a outro: vem, e ele vem. E ao meu servo: faze isto, e ele o faz. Ouvidas estas palavras, admirou-se Jesus dele, e voltando-se para o povo que o acompanhava, disse: Afirmo-vos que nem mesmo em Israel achei fé como esta. E voltando para casa, os que foram enviados encontraram curado o servo. Amém, irmãos, a palavra do nosso Deus. Vamos orar e pedir para que o Senhor nos abençoe na meditação da sua palavra. Ó Deus, Pai, nós buscamos a tua presença, meu Deus, porque precisamos de ti, Senhor, e buscamos no nome do Senhor Jesus Cristo, meu Deus, porque não há em nós, meu Deus, a dignidade para que nós possamos nos achegar a ti, Senhor. Tem misericórdia de nós, Senhor, porque precisamos de ti, Senhor. Precisamos ser transformados, meu Deus, e a tua palavra é a nossa única esperança de verdadeira transformação, Senhor. Que o Senhor possa operar através dela em nossas vidas, Deus. Nós precisamos do Senhor, Pai. Não nos deixa, meu Deus, aos pensamentos do nosso próprio coração, Senhor. Mas que o Senhor possa, meu Deus, com a tua palavra, transformar, meu Deus, a nossa alma, Senhor. Transformar a nossa forma de enxergarmos a vida, Deus. Transformar o nosso coração, meu Deus, para que vivamos apenas para ti, Senhor. Tem misericórdia de nós, meu Deus. Nós não confiamos na minha capacidade, meu Deus, de transmitir a tua palavra, meu Deus. Não confiamos na nossa capacidade de ouvi-la, Pai, entendê-la, mas confiamos nas tuas promessas, meu Deus. E o Senhor prometeu, meu Pai, que quando o teu povo estivesse reunido no teu santo dia, Pai, diante da tua santa palavra, meu Deus, o Senhor usaria o teu Espírito Santo para falar seus corações, Pai. É no nome do teu filho amado Jesus que nós oramos. Amém. Irmãos, uma pessoa velha, ela se surpreender na vida é algo muito difícil, né? A gente vive em tempos que realmente há algumas novidades tecnológicas, mas geralmente as pessoas mais antigas, elas não se surpreendem muito com as coisas que acontecem na vida, porque elas já viram de tudo, né? Já passaram por muita coisa na vida, então não é fácil você surpreender uma pessoa que já viveu muito. Mas imagina só, você conseguir surpreender o próprio Deus. Você conseguir fazer com que o próprio Senhor Jesus Cristo, ele fique surpreso, ele fique admirado com algo que ele está vendo, com algo que ele está vivenciando, com algo que ele está observando. É o que a gente vê o texto falando, irmãos, a respeito da fé desse homem que nós encontramos aqui nesse texto. Vejam que nós temos meditado no Evangelho de Lucas, irmãos, e desde o início a gente vê a mensagem do Evangelho, ela é clara, né? Lucas ele tem um propósito muito específico que é trazer, demonstrar para Teófilo, que é para quem ele está escrevendo essa carta, mas não apenas para ele, mas para todos os homens, que a salvação ela é universal, ou seja, que Deus ele veio para trazer salvação para todos os povos. Ele veio para mostrar que o Filho do Homem veio para buscar e salvar aquele que se havia perdido. Essa é a mensagem do Evangelho de Lucas. E veja que a salvação, irmãos, e a perdição, elas são coisas completamente diferentes do que aquilo que se espera, humanamente falando. Vejam, a gente vai ver a chegada, irmãos, do Filho de Deus e como é que ele vem.
ele vem de um modo completamente inesperado, completamente contrário às expectativas humanas. Veja, antes do Senhor Jesus Cristo vir, ele vai ser anunciado por João Batista, que nasceu de um casal que era estéril, que não podia ter filhos. E o próprio Senhor Jesus, ele nasce de um modo miraculoso, ele nasce de uma virgem. E a gente espera o quê, irmãos, da vida desses dois rapazes? Um que nasceu de um casal estéril e o outro que nasceu por obra do Espírito Santo no ventre de Maria. São pessoas completamente especiais, desde o nascimento ou até mesmo antes do seu nascimento. Mas a vida deles é completamente diferente da vida que a gente esperaria de uma pessoa especial. João Batista, ele vive uma vida no deserto, com alimentação muito restrita e tido por louco por muitos. E o Senhor Jesus Cristo, ele nasce em um local completamente, irmãos, desprezível. Ele nasce onde os animais se alimentavam. Ele nasce com um fedor terrível. Ele nasce num local, irmãos, que um ser humano comum não deveria nascer naquele local, mas é o local que Deus escolheu para que o seu próprio filho, o Senhor do universo, ele nascesse. Então, Lucas ele vem mostrar para a gente que o evangelho é contrário às expectativas humanas. Ele vem mostrar para a gente, irmãos, que o Senhor Jesus, que deveria ser recebido quando ele volta como um homem agora para proclamar o evangelho na sua própria cidade, e ele é rejeitado. A gente vê que o Senhor Jesus Cristo, irmãos, quando ele vem pregar o seu sermão do monte, é completamente contraintuitivo a salvação, o que a gente espera, aquilo que a gente enxerga, aquilo que a gente vê de glorioso nesse mundo, é completamente desprezado por Deus. E aquilo que é desprezado pelos homens, aquilo sim é o que Deus ele colocou como um meio de salvação. O Senhor Jesus Cristo ele vai ser tudo isso apontando para o próprio Senhor Jesus Cristo que seria rejeitado por todos. Mas vejam, irmãos, esse texto aqui é um texto surpreendente, porque nós acabamos de ouvir um sermão que faz com que todas as pessoas elas reconheçam, elas tenham que reconhecer que elas não são capazes de alcançar a salvação, que a salvação está num patamar completamente diferente daquilo que a gente aguarda, porque veja, o Senhor Jesus ele diz, olha, bem-aventurados os pobres, bem-aventurados os famintos, bem-aventurados os necessitados, bem-aventurados aqueles que são malditos pelos homens. A gente vê que as pessoas que estavam buscando o Senhor Jesus Cristo até agora, irmãos, são pessoas completamente necessitadas, desamparadas, sequeladas, se assim a gente puder falar. Os irmãos puderem voltar comigo no capítulo passado, onde o sermão vai se iniciar, a partir do versículo 18, irmãos, no capítulo 6, a gente vê que tipo de pessoas eram as pessoas que estavam buscando a Cristo, que vieram para o ouvirem e serem curadas de suas enfermidades. Também atormentados por espíritos imundos, eram curados. Vejam o tipo de pessoa, irmãos, que estavam buscando ao Senhor Jesus. Pessoas que precisavam ser curadas, ou seja, enfermos, doentes, pessoas atormentadas por espíritos imundos, ou seja, pessoas desprezíveis pela sociedade, eram aquelas que estavam buscando o Senhor Jesus. E a gente escuta um sermão direcionado para elas, dizendo, vocês têm que estar felizes com a condição de vocês. Bem-aventurados são vocês pobres. Bem-aventurados são vocês que não têm nada aqui nesse mundo. Pelo contrário, vocês devem se preocupar é quando vocês têm as coisas desse mundo e vocês colocam a confiança de vocês nelas. Veja, é assim que Jesus começa o seu sermão. E se a gente for olhar, irmãos, esse homem aqui é um homem completamente improvável para ouvir o evangelho do Senhor Jesus e para se render a ele. De novo, irmãos, se a gente escuta aqui, se o texto sagrado diz que Jesus se admirou da fé desse homem, eu e você, a gente não vai ter entendido essa passagem, a gente não entendeu a palavra de Deus, se nós também não nos admirarmos com a fé desse homem. Então, quando eu e você, a gente lê a palavra de Deus, irmãos, a gente tem que ler do jeito que Deus quer que ela seja lida, e Deus quer que eu e você, a gente leia sobre a fé desse homem aqui com admiração. Então, a pergunta que nós devemos nos fazer nessa manhã é, o que é que tem de tão especial na fé desse homem? E a gente, então, vai meditar nisso, nesse texto agora, do versículo 1 ao versículo 10 do Evangelho de Lucas, no capítulo 7. Vejam que o texto começa dizendo que Jesus concluiu, então, o seu sermão,
que ele havia pregado, né, em Mateus chamado Sermão do Monte e aqui em Lucas chamado de Sermão da Planície, mas que é basicamente o mesmo sermão, a mesma pregação. E a Bíblia faz questão de dizer, Lucas ele é muito específico, ele faz questão de falar locais e momentos em que as coisas acontecem. Então ele disse que Jesus, depois que terminou de dirigir essas palavras ao povo, entrou em Cafarnaum. Por que é importante essa informação, irmãos? Porque esse centurião, então esse homem que tem uma fé grandiosa, ele é dessa cidade, ele habita, mora ou vive nessa cidade aqui de Cafarnaum. E o que é que tem tão especial nessa cidade? Mas essa cidade aqui era praticamente o quartel-general do Senhor Jesus Cristo. É o local onde realiza mais milagres, é o local onde Jesus passa mais tempo no seu ministério, é um local onde as pessoas ali estavam acostumadas a ver curas, milagres e prodígios sendo realizados pelo Senhor Jesus. Então esse homem aqui, ele é uma pessoa que já ouviu e já ouviu muito falar a respeito do Senhor Jesus Cristo. E ele ouviu tudo o que o Senhor Jesus Cristo é capaz de fazer, porque na cidade de Cafarnaum eram realizados todo tipo de milagres. Então, versículo 2, então, vai nos introduzir esse homem que tem essa fé diferenciada, essa fé que causou admiração no Senhor Jesus. E a gente vê então que esse homem é um centurião, né? Nos é dito que o servo de um centurião, a quem este muito estimava, estava doente, quase à morte. Essa é a primeira coisa, irmãos, que diferencia esse homem de outros homens. Porque veja, um centurião, irmãos, era um homem que tinha uma alta patente no exército romano, né? O nome é centurião porque eles ficavam responsáveis por mais ou menos, por basicamente 100 homens, né? Isso variava um pouco, mas o nome era dado justamente por isso, porque uma centena de homens ficava sob a autoridade desse homem, ou seja, ele era um homem respeitado até mesmo dentro do próprio exército romano. A gente para pensar, irmãos, um soldado romano, ele já representa o império, e as pessoas ali que estão nos povos, nos territórios submetidos a esse império, devem se submeter a esse soldado. Se uma pessoa fizer uma afronta contra um soldado romano, vai ser considerado uma afronta contra o próprio império. Mas imagina então esse homem, que estava acima até mesmo desses soldados. Esse homem que tinha então autoridade. Esse homem que tinha poder. Esse homem que estava ali para conquistar, para dominar, para manter aquele povo sob a autoridade dele. E geralmente, como que as pessoas que têm autoridade, irmãos, ímpias, como que elas usam sua autoridade? Como é que elas fazem para que as pessoas a temam? Elas oprimem o povo e elas não demonstram fraquezas. Mas a gente vê que esse homem claramente tinha uma fraqueza, irmãos. Porque ele era um centurião, ou seja, um homem de alta autoridade, e ele amava um servo. Veja que um servo, irmãos, diferente de um soldado romano, diferente de um centurião romano, era uma pessoa que era desprezada por todos. Ninguém ia temer um servo. Na verdade, a melhor palavra para traduzir aqui seria um escravo. Alguém que não é digno nem de ter a sua própria vontade respeitada. O escravo nos tempos bíblicos, irmãos, ele tinha como única obrigação fazer a vontade do seu senhor, quando ele sabe qual é a vontade do seu senhor. E quando ele não sabe a vontade do seu senhor, a função dele é descobrir qual é a vontade do seu senhor, para que ele possa então se submeter a ela. Mas a gente está vendo esse homem que tem autoridade, até mesmo sobre pessoas importantes. Ele tem autoridade até mesmo sobre soldados romanos poderosos. Ele se compadece e ele ama um servo dele que estava doente, quase à morte. Esse homem era um homem rico, irmãos. Um centurião, ele tinha um salário muito bom. Ele ganhava 10 vezes o que um soldado comum ganhava. E ele não precisava também gastar do seu próprio dinheiro, porque as pessoas, com certeza, para alguém de autoridade, as pessoas sempre estão querendo fazer algo, dar algo para elas. Então ele era um homem que tinha posses, ele era um homem que poderia comprar muitos outros escravos, se ele quisesse. Ele era um homem, inclusive, que nem precisaria comprar escravos, porque ele poderia pegar alguns dos seus soldados e ficar dando ordens para eles o tempo todo durante o seu dia e fazer deles escravos de sua casa. Mas a gente está vendo que esse homem, ele amava um servo. Ou seja, isso é algo completamente incomum, irmãos. Isso é algo de fato, como a palavra de Deus nos diz, como o Senhor Jesus Cristo demonstrou. Isso é uma coisa admirável. Uma pessoa que ela tem um cuidado, um amor contra alguém, com alguém que está debaixo da sua autoridade. Porque amar não é fácil, irmãos. Convenhamos. A gente fala muito de amor. Nossa sociedade é uma sociedade que fala muito a respeito de amor. Mas nós temos dificuldade, muita dificuldade, inclusive
para amarmos os nossos próximos, inclusive para amarmos os nossos pais, os nossos filhos, nosso marido, a nossa esposa. Isso é algo difícil de ser feito, irmãos. Porque amor não é apenas palavras, amor não é apenas um sentimento, mas o amor, biblicamente falando, é sacrificial. O amor na Bíblia é um amor sacrificial, ou seja, é você dedicar a sua vida, ou pelo menos parte dela, ou algo de você, a outros. Isso seria o amor na prática. Então, isso é algo difícil de nós fazermos, até mesmo pelas pessoas que nós declaramos que amamos, até mesmo as pessoas que Deus diz: olha, o marido tem que amar a esposa como Cristo amou a igreja, e a gente tem dificuldade para fazer isso. Imagina você demonstrar amor, preocupação e cuidado com um servo que nessa época aqui, irmãos, era tido como uma ferramenta de trabalho, não era considerado nem um ser humano. Era discutido, né, os filósofos gregos discutiam se um escravo ele realmente tinha uma alma ou não. E esse homem aqui, então, ele tem todo o cuidado, todo o amor para com alguém que está debaixo da sua, da sua autoridade. Veja, irmãos, a gente percebe que esse homem vai buscar ao Senhor Jesus, mas diferente de todas as outras pessoas que a gente vê buscando o Senhor Jesus Cristo até agora. Vejam, a gente viu aqui pessoas que elas eram enfermas, elas eram atormentadas de espírito imundo, e o texto diz que essas pessoas é quem estavam buscando o Senhor Jesus. Esse homem aqui, diferente de tudo, ele não era uma pessoa que estava enferma, não era uma pessoa que estava passando por problemas ou dificuldades, pelo contrário, mas ainda assim ele vai buscar o Senhor Jesus em favor de outros. Isso aqui é um ensinamento muito importante para nós, irmãos, porque eu e vocês, a gente precisa entender que Deus ele nos colocou aqui nesse mundo não para vivermos para nós mesmos. A nossa vida não nos foi dada para que a gente gaste toda ela apenas para realizarmos os nossos sonhos, para nós fazermos a nossa vontade, para nós alcançarmos os nossos objetivos. Pelo contrário, irmãos, o que Deus nos ensina, o que a palavra de Deus nos chama a fazer, é que nós sirvamos uns aos outros. Veja, e isso começa com nossas orações, isso começa com a nossa forma que nós buscamos ao Senhor Jesus. Se a gente for olhar a própria oração que o Senhor Jesus Cristo nos ensina a fazer, toda ela foi colocada no plural. Você não vai orar ao seu Deus, você não vai orar ao seu Pai, você vai orar ao nosso Pai. Você não vai pedir apenas pelas suas necessidades, você vai dizer: o pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Você vai dizer: perdoa as nossas ofensas. Ou seja, você deve ir até a presença de Deus, não simplesmente preocupado com aquilo que lhe aflige ou com suas necessidades pessoais. Você deve buscar o Senhor pensando no seu irmão, pensando no seu próximo, pensando até mesmo em pessoas que você poderia considerá-las, desconsiderá-las, que a sociedade não está nem olhando para elas, mas nós devemos amá-las, assim como esse homem aqui amava alguém que ele poderia tranquilamente desprezar. Isso não ia pesar na consciência dele, irmãos. Ninguém ia ficar atormentando ele, dizendo: por que você trata tão mal o seu escravo? Por que você não se preocupa com ele? Pelo contrário, ele não só tratava bem o seu escravo, em vez de maltratá-lo, ele o amava, o estimava, e está inclusive intercedendo a Cristo em favor dele. Será que esse homem não tinha problema nenhum, irmãos? Será que a vida dele era completamente perfeita? É claro que não, porque a vida de ninguém nesse mundo ela é perfeita. Mas ainda assim, irmãos, apesar desse homem ter alguns problemas pessoais, talvez, seja lá qual for, ele vai buscar o Senhor Jesus, irmãos, que não era uma coisa simples, mesmo para uma pessoa que tinha autoridade, porque o Senhor Jesus Cristo estava sempre cercado por multidões e sempre fugindo das pessoas, na maior parte do tempo, porque as pessoas eram interesseiras e só queriam simplesmente serem curadas e não serem ensinadas como os discípulos de Cristo verdadeiramente. E esse homem vai gastar sua autoridade, seu crédito, seu tempo para interceder por outra pessoa. Ele vai pedir, ele vai buscar a Cristo, ele vai buscar em favor de outra pessoa. Ele não está preocupado com suas necessidades apenas. Então, ele ouviu falar a respeito de Jesus, como eu disse para os irmãos, né, que ele morava numa cidade onde muitos milagres eram realizados constantemente. Então, ele enviou alguns dos anciãos dos judeus, pedindo-lhe que viesse curar o seu servo. Vejam, irmãos, esse homem era um homem que é diferenciado, porque, vejam só,
Os judeus e os romanos, eles eram inimigos. Os judeus, eles geralmente, normalmente, eles odiavam os romanos, porque os romanos estavam ali oprimindo o povo, fazendo com que o povo não pudesse se autogovernar, fazendo com que um descendente de Davi não estivesse assentado no trono, porque quem estava sentado no trono era o imperador romano, era César. Mas a gente vê aqui, irmãos, que esse homem ele tinha um bom relacionamento, não apenas com um judeu, mas ele tinha um bom relacionamento com o povo judeu. Porque, veja, quem ele enviou para interceder por ele, por seu servo, são os anciãos dos judeus, ou seja, são os presbíteros da igreja, são os homens que governavam a igreja. Esses homens aqui ou eram autoridade religiosa, ou pelo menos autoridade civil aqui do povo, né, os anciãos dos judeus. E ele então pede para que esses homens vão lá falar com Cristo, para que Jesus cure o servo dele. Então veja, irmãos, como de fato a vida desse homem é diferente. A fé desse homem realmente é impressionante, porque a fé desse homem o movia a amar escravos, servos desprezíveis aos olhos humanos, e essa fé desse homem o movia também a amar até mesmo os seus inimigos, pessoas que o consideravam como inimigos. Vejam, irmãos, esse homem ele está cumprindo aqui o Sermão do Monte aqui de um modo muito fantástico, porque o sermão nos chama, nos instrui a amarmos os nossos inimigos, a sermos bondosos com aqueles que nos maldizem. E esse homem, ele então vive a sua vida, irmãos, de um modo diferente do que a maioria das pessoas vivem, da maioria daqueles que se dizem cristãos. Ele então, irmãos, a gente vê no versículo 4 que esses homens foram até Cristo, então, chegaram até Jesus, versículo 4, e com instância lhe suplicaram, dizendo, ele é digno de que lhes faças isto. E aí fica muito claro, irmãos, que ele não estava mandando com ordens, dizendo assim, vão lá e estou mandando vocês irem lá, senão eu vou matar todos vocês, senão eu vou acabar com a família de vocês, senão eu vou cobrar altos impostos de vocês. Não. Eles chegam lá, irmãos, aqueles homens, eles suplicam com instância, ou seja, eles vão lá clamar a Cristo. Veja, irmãos, que loucura, porque esse homem é um inimigo do povo de Deus, teoricamente, sendo que o próprio povo de Deus, irmãos, está falando, está amando esse homem também. O amor que esse homem sentiu por esse povo fez com que eles amassem de volta. Ou seja, esse amor que ele teve por seus inimigos transformou o coração dos seus inimigos para que seus inimigos também o amassem. E eles suplicam veementemente ao Senhor Jesus. E o que é que eles dizem, irmãos? Vejam que sai da boca desses homens. Ele é digno de que lhes faças isto. Irmãos, isso aqui é um absurdo, porque, como eu acabei de falar para os irmãos na leitura continuada do texto, os judeus não consideram nenhum outro povo digno de absolutamente nada. Os judeus, eles, se a gente for olhar, irmãos, os judeus, eles consideravam os outros povos como cães, como cachorros. Se essa era a forma que eles se referiam em muitos dos seus escritos sobre os outros povos que não fazem parte do povo de Deus, dos judeus. Veja, esses homens aqui, eles estão dizendo que esse centurião, ele é digno de que o Senhor Jesus atenda ao seu pedido. Ele é digno de que lhes faças isto. Por isso que eu acabei de dizer para os irmãos, lembram, olha, o texto lá na leitura continuada fala que foram criticar Pedro, porque Pedro entrou na casa de um homem que não era judeu. Na verdade, foi inclusive de um outro centurião, Cornélio lá. Os judeus estão criticando a Pedro, porque como é que você pode entrar na casa de um homem incircunciso? Sendo que aqui, nesse texto, esses judeus estão suplicando para que Jesus entre na casa de um incircunciso. Por quê? Porque esse incircunciso ele é diferente. Ele é digno. Por que ele é digno? Porque ele é amigo do nosso povo. Ou melhor, traduzindo aqui, irmãos, a palavra aqui é amor, ou seja, porque ele ama o nosso povo e ele mesmo nos edificou a sinagoga. Vejam, irmãos, eles dizem, olha, esse homem ele ama o nosso povo e dizem, e ele mesmo nos edificou a sinagoga. E essa palavra aqui, irmãos, que ele mesmo edificou a sinagoga, não quer dizer que ele chegou para os soldados deles, olha, bora construir aí a sinagoga. Não quer dizer que ele apenas autorizou, olha, está autorizado, podem construir aí a sinagoga de vocês. Não, essa palavra aqui é uma palavra financeira.
Essa palavra aqui está dizendo que ele tirou dinheiro do próprio bolso dele e ele construiu a sinagoga com o próprio dinheiro dele, que não custava barato, irmãos. Veja, esse homem amava o povo de Deus, não apenas um amor de palavra, mas um amor de ação, de atitude. Ele se preocupava que o povo de Deus tivesse um local para adorar o Senhor, para se reunir, estudar a palavra de Deus. Então Jesus foi com eles. Versículo 6 nos diz. Só que veja, irmãos, então, o que está acontecendo aqui? Um servo de um homem poderoso está doente, ele pede para que pessoas vão lá e chamem Jesus para ir curar esse servo. Jesus diz, eu vou com eles. Mas aí parece que o seu homem está confuso, ele não sabe o que ele quer, porque a gente vê aqui que quando já está perto, Jesus já está perto da casa, o centurião envia-lhe amigos para lhe dizer, Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres em minha casa. Por isso eu mesmo não me julguei digno de ter contigo. Meus irmãos, o que foi que os homens disseram a respeito desse homem? Foi que os judeus, o povo que conhece a lei de Deus, eles falaram a respeito desse homem. Ele é digno. Mas o que é que esse homem, ele fala de si mesmo? Ele diz, não sou digno. E você vê, irmãos, que é uma coisa que ele faz questão de enfatizar, porque ele diz, eu não sou digno de que o Senhor venha na minha casa, por isso eu não me considerei nem mesmo digno de ir até o Senhor. Veja, ele tá dizendo o quê, irmãos? Ele está olhando para a lei, para o Antigo Testamento, dizendo, olha, que os judeus têm que ser separados dos outros povos. E ele diz, olha, se o Senhor não é digno de entrar na minha casa, então como é que eu sou digno de estar na tua presença? Ele diz, então nem eu mesmo não fui aí, nem eu mesmo não fui aí falar com o Senhor, porque eu não sou digno de que o Senhor entre na minha casa. Vejam, irmãos, que é uma confusão muito grande aqui, porque ele ama o servo dele, e ele teve a oportunidade, teve acesso a chamar a única pessoa no universo que poderia ajudar o seu servo. Mas, ao mesmo tempo, ele não está disposto, irmãos, a fazer tudo o que tiver ao seu alcance, mesmo que seja pecado, mesmo que crie dificuldades, para que aquilo que ele deseja, por mais que seja em amor ao seu próximo, seja realizado. Ele diz, olha, Senhor, eu não sou digno de que o Senhor venha na minha casa, eu não sou digno de estar na tua presença, mas eu sei que o Senhor é poderoso. Ele diz, eu sei que se o Senhor mandar com uma palavra, o meu rapaz será curado. Meu irmão, ninguém sequer chegou perto de fazer algo parecido que esse homem aqui está fazendo. Porque alguém que quer ser curada, irmãos, alguém que quer que alguém seja curado, está lá desesperado. A gente viu o paralítico, os amigos dele, o que foi que eles fizeram para que Jesus curasse ele? Eles foram lá onde Jesus estava lotado, eles abriram a casa onde Jesus estava lá, o telhado, cavaram ali e colocaram ali dentro o paralítico para que Jesus curasse aquele homem, porque eles estavam desesperados, eles queriam que Jesus realizasse esse milagre de qualquer jeito. Mas esse homem aqui, irmãos, ele tem autoridade, ele tem diante de si pessoas que podem interceder por ele, pelo servo dele, mas ele diz, o senhor não precisa vir na minha casa, o senhor pode fazer daí mesmo onde o senhor está. E aí então a gente vê aqui que Jesus ficou admirado, irmãos, com essa fé desse homem. Qual é a lógica dele, irmãos? Por que é que ele creu que Jesus era capaz de fazer aqui uma coisa que Jesus não tinha feito antes ainda? Jesus não tinha realizado nenhuma cura, nenhum milagre à distância ainda. Não tem isso registrado na palavra de Deus. Mas esse homem creu que Jesus era capaz de fazer isso. Por quê? Ele argumenta aqui no versículo 8. Ele diz, porque também eu sou homem sujeito à autoridade e tenho soldado as minhas ordens e digo a este vai, e ele vai. E a outro vem, e ele vem. E ao meu servo faz isto, e ele o faz. Veja qual é a lógica dele, irmãos. Ele olhou para si mesmo. Ele disse, eu sou indigno. Ele era uma pessoa, irmãos, que poderia se considerar muito digna. Por tudo. Ele tinha todos os motivos do mundo para se achar uma pessoa digna. Eu faço parte do Império Romano. Eu sou um homem exaltado dentre aqueles que fazem parte do Império Romano. Eu sou uma pessoa bondosa. Eu amo meu servo até. Eu amo meus inimigos.
Ele poderia claramente se considerar digno, irmãos. Aos olhos humanos, ninguém teria coragem de dizer que esse homem aqui é indigno. Se tem alguém no mundo que é digno, é esse homem aqui. Ele diz, se eu sou indigno, se eu sou tão fraco, se eu sou tão falho, se eu sou um pecador, e ainda assim eu consigo exercer autoridade nesse mundo, veja, eu mando meu soldado ir e ele vai. Eu também recebo ordens de outros homens. Ele diz, quanto mais Jesus é capaz de fazer, se ele tem autoridade sobre todas as coisas. Jesus ele não precisa vir aqui para poder curar o meu servo. Jesus ele pode curar dali onde ele está. Porque veja, se eu, que não sou ninguém, vejam, pessoas com muito menos autoridade do que esse homem aqui se acham alguma coisa. Mas ele, se eu que não sou ninguém, eu consigo exercer autoridade à distância, eu mando alguém ir lá fazer algo para mim e eles fazem. Quanto mais Jesus, se ele não é capaz de fazer o que ele quiser, da distância que ele quiser, onde quer que ele esteja. Então, isso faz com que até mesmo o Senhor Jesus se surpreenda, irmãos. A Bíblia fala no versículo 9: ouvidas estas palavras, admirou-se Jesus dele e, voltando-se para o povo que o acompanhava, disse: afirmo-vos que nem mesmo em Israel achei fé como esta. E veja, irmãos, isso aqui é impressionante porque no Evangelho essa palavra vai ser usada algumas vezes, admirou-se. Só que geralmente é o contrário. Geralmente são as pessoas se admirando de Jesus. Pessoas se admirando porque Jesus realizou um milagre, operou uma coisa maravilhosa. Pessoas ficam se impressionando, se admirando com Jesus. Na Bíblia, nunca é falado que Jesus se admirou de algo, a não ser da incredulidade das pessoas. No Evangelho de Marcos vai dizer, o Senhor Jesus ficou admirado com a incredulidade dos homens. Ou seja, aqui é o único local, irmãos, que Jesus ele vai se admirar de modo positivo com algo. E com o que é que ele está se admirando? Com a fé de um homem. O que é que significa isso, irmãos? Então, significa que a gente deve olhar para esse centurião e exaltá-lo. A gente quer olhar para esse centurião e dizer a fé dele é maravilhosa, nós temos que ser igual o centurião, porque o centurião, veja, você tem que ser humilde, você tem que tratar bem as pessoas que estão debaixo da sua autoridade como ele. Não, irmãos, veja só que tudo isso é uma consequência do que Deus já tinha operado no coração desse homem. Veja, a gente está falando da fé dele, mas a fé dele não é nada, irmãos. A Bíblia fala, se a gente tiver a fé de um grão de mostarda, já poder mover o mundo. O poder da fé desse homem não está na fé dele. O poder da fé desse homem está no objeto da fé dele. Veja para onde os seus olhos estão voltados. Para onde o seu coração está voltado. E seus olhos e seu coração estão voltados para o Senhor Jesus Cristo. E esse homem acertou em cheio, irmãos, onde colocar a sua fé. Veja, tudo isso que está acontecendo aqui, Jesus Cristo, ele está se admirando, na verdade, irmãos, de algo que ele mesmo fez no coração desse homem. Porque ninguém é capaz de fazer nenhuma das coisas que esse homem aqui fez, irmãos. Se Deus não tiver operado no seu coração. Porque, veja, esse homem não está fazendo coisas isoladas que qualquer um de nós pode fazer. Demonstrar um amorzinho aqui, dar uma ajuda financeira a alguém ali. Não. Ele está falando de uma vida que, por mais que as pessoas possam olhar para você e achar você grande e achar você importante, você olha para você mesmo e você sabe que você não é nada, você sabe que você não é ninguém. Veja como é interessante, irmãos, porque, como eu disse para vocês, esse homem ele contradiz tudo o que está sendo dito aqui nas bem-aventuranças. Se a gente for olhar, irmãos, eu peço para que vocês voltem no capítulo 6 de Lucas, porque o versículo 20 vai dizer que bem-aventurados são vós, os pobres. Esse homem não era pobre. Bem-aventurado vós, os que agora têm de fomes. Esse homem não estava passando fome, irmãos. Bem-aventurado vós agora que chorais. Esse homem aqui não estava passando uma dificuldade pessoal, não estava chorando por um problema específico dele. Mas, pior de tudo, irmãos, veja o que diz o versículo 22. Bem-aventurados sois quando os homens vos odiarem e quando vos expulsarem da sua companhia, vos injuriarem e rejeitarem o vosso nome como indigno por causa do Filho do Homem. Veja como é interessante, irmãos, porque a Bíblia está dizendo que aquele homem ele era chamado de digno
pelas outras pessoas. A Bíblia está dizendo, olha, você vai ser bem-aventurado é quando você for chamado de indigno. Mas esse homem aqui, ele está sendo chamado de digno e Jesus está se admirando da fé desse homem, irmãos. Por que isso? O que é que tá, Deus ele tá pregando uma peça em nós? O que é que o Senhor Jesus está querendo nos ensinar aqui, irmãos? Veja, as expectativas humanas são completamente contrárias ao Evangelho. Por que aqueles homens estavam chamando ele de digno? Era por causa do Filho do Homem? Não, é por causa das coisas que ele fazia. Por causa das coisas que ele fazia, que aqueles homens chamavam ele de digno. Porque as pessoas eram beneficiadas por aquilo que ele fazia, ele era chamado de digno pelos homens. Mas veja, apesar dos homens não chamarem ele de indigno, ele sabia que ele era indigno. Ele sabia que ele era indigno porque ele conheceu o Evangelho, porque ele já ouviu o suficiente a respeito de Jesus, apesar de não ter se encontrado pessoalmente com ele, para saber que a sua condição é desesperadora. Eu e você, irmãos, a gente não precisa ter uma enfermidade para buscar o Senhor. Eu e você, a gente não precisa estar passando fome para buscar o Senhor. Eu e você, a gente não precisa estar chorando para buscarmos ao Senhor. Mas todas essas coisas ajudam. E geralmente nós precisamos de todas elas, para buscarmos ao Senhor verdadeiramente. É isso que o Sermão do Monte está ensinando. É que geralmente, irmãos, a pobreza, a dificuldade, a dor, as lutas da vida vão ser meios que Deus vai usar para operar em nossos corações. Então, quando o Evangelho, irmãos, vem nos dizer agora que esse homem que não tinha nenhuma dessas necessidades, ele conseguia cumprir o Sermão do Monte aqui que o Senhor Jesus acaba de pregar. O que ele está querendo dizer é que, por mais que a gente leia esse sermão, irmãos, e pareça impossível alguém ser salvo pelo padrão que Jesus estabeleceu ali de como deve ser a vida de um crente, se a sua fé estiver colocada em Cristo, mesmo você sendo a pessoa mais improvável para ser salva, como esse homem aqui era, porque aparentemente ele não precisava de nada. Mas aí veja o testemunho dele ainda mais poderoso, porque ninguém vai poder dizer que esse homem está buscando a Cristo pelo motivo errado. Ele está buscando a Cristo porque ele quer a cura. Ele está buscando a Cristo porque ele quer isso, porque ele quer aquilo outro, porque ele quer dinheiro, porque ele quer tantas coisas. Como muitas vezes aí você, a gente busca a Cristo porque a gente quer tantas coisas. Mas esse homem, irmãos, está buscando Cristo de uma forma que fica claro para o mundo à sua volta. Que ele está olhando para Cristo como o tesouro da sua alma. Veja, é dito então, o texto termina dizendo no versículo 10, que voltando para casa, aqueles homens que foram enviados encontraram curado o servo. Veja, irmão, sabe o que é interessante? Porque Jesus ele passou muito tempo falando no Sermão do Monte, é só Jesus falando, e agora Jesus ele fala muito pouco. Jesus ele fala muito pouco, o que Jesus fala é: afirmo-vos que nem mesmo em Israel achei fé como essa. É a única coisa que Jesus fala aqui nesse texto. Se a gente for parar para perceber, irmãos, então, o texto ele não está direcionando a gente para o centurião, está mostrando para a gente que o centurião realmente era um homem crente que temia ao Senhor. Mas veja, quem foi que encontrou ele curado, o servo dele? A gente vai falar no versículo 10 que foram os judeus, os homens que foram enviados, quando voltaram, encontraram curado o servo. Sabe por quê, irmãos? Que a Bíblia fala dessa forma, relata essa história dessa forma? Porque esse homem aqui ele já estava salvo. Esse homem aqui, esse centurião aqui, a fé dele que ele demonstra aqui, já demonstra que ele já estava salvo. Ele não foi salvo aqui nesse momento. Ele já tinha salvo antes de encontrar pessoalmente com Cristo, pela palavra de Cristo que ele já cria. Veja, porque ele diz aqui, ó, se com a tua palavra o Senhor disser, o Senhor ordenar, o Senhor mandar, ele vai ser curado. Porque essa deve ser a minha fé e a sua, irmãos. Nossa fé deve estar fundamentada na palavra de Cristo, naquilo que Cristo fez por nós, naquilo que Jesus ele ensina a nós, naquilo que a palavra de Deus diz que o Senhor Jesus Cristo fez em nosso favor. Então, esses homens aqui, esses judeus, que achavam que esse homem era digno pelas coisas que ele havia feito, eles é quem precisavam encontrar o servo curado para crer, porque aquele homem ali já cria, ele já cria no evangelho do Senhor Jesus Cristo. Veja, irmãos, da mesma forma que esse homem creu, muito antes de ver o Senhor Jesus operar, ele com seus próprios olhos, apenas ouvindo
a palavra de Cristo, apenas ouvindo o que Cristo já havia ensinado e feito. Essa também deve ser a fé que eu e você devemos demonstrar no Senhor Jesus, irmãos. Eu e você, a gente não precisa que o Senhor resolva um problema específico da nossa vida para que a gente possa crer. Eu e você, a gente deve querer crer no Senhor Jesus Cristo muito antes de resolver qualquer problema de fome, de questão financeira, de dificuldade que nós estejamos passando aqui nessa vida. Muito antes dele consolar-nos do nosso choro por problemas desse mundo. Porque o que Jesus Cristo realizou na cruz do Calvário, para nos libertar do nosso pecado, isso é suficiente. Se ele não fizer mais nada por nós, irmãos, aqui nesse mundo, apenas nos preservar, para que eternamente estejamos com ele, nós não precisamos de absolutamente mais nada, porque o que ele fez já é suficiente para nós. Amém, irmãos? Que Deus nos abençoe.